Beleza. Então, tá rolando um triângulo. Sim. Ele falou que a árvore, bem, a árvore seria isso aqui. Essa é a altura da árvore que a gente está procurando. Chamar de A, ok? E a sombra é essa parte aqui. Ele falou que essa sombra tem 8 metros. E ele falou também que o sol faz 60 graus, né? Ele faz a luz bater com 60 graus. Então a gente entende que esses 60 graus são esse valor aqui, certo? Certo. Isso. Então, como é que a gente vai encontrar o valor do A? Alguma função trigonométrica. Porque quando a gente tem ângulos do triângulo e tamanhos, ou quer tamanhos, né? Mas temos algo que envolve ângulos, a gente tem que usar seno, cosseno ou tangente. E aqui tu tem ideia, sem olhar, né, no que tu me enviasse, tens ideia? É seno, cosseno ou tangente aqui? Não muita. Bem, isso aqui é o. Eu diria que essa aqui é a primeira questão que teria numa prova desse assunto, tá, cara? Teu professor, ele pode cobrar coisas extremamente mais complexas que isso, tá? Muito mais. Aqui o negócio é o seguinte. Você quer o cateto oposto. A primeira coisa que você tem que entender é isso. Você quer o cateto oposto. Oposto do quê? Oposto do ângulo que você conhece. Você Sim. quer saber quem é o cateto oposto. No caso é o A. Você tem o cateto adjacente do ângulo. Adjacente em português significa ao lado, nas adjacências. Aí você pode estar pensando, ah, mas então por que que não é esse aqui? Porque também está do lado dos 60 graus. Porque esse aqui é a hipotenusa. A hipotenusa é sempre o maior lado. Então o cateto adjacente é 8. E o ângulo, que normalmente a gente chama de θ, ou x, tanto faz, vou chamar de θ, é igual a 60 graus. Então você precisa de uma função que envolve cateto oposto, que é o que você está procurando, e cateto adjacente, que é o que você tem. Então, tem que ser a tangente, porque a tangente é a única que envolve os dois que tu tem. Tu não tem informação nenhuma sobre a hipotenusa. Então não adianta usar o seno, por exemplo, porque o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ok? Ok. Então, se eu não tenho a hipotenusa, não adianta usar seno e cosseno. Eu não tenho a hipotenusa. Então, eu vou usar a tangente. Agora, talvez aqui vai ter que saber alguma tangente de cor, né? Existe aquela tabela lá dos ângulos notáveis, que eles se chamam notáveis porque eles aparecem com frequência. Então, a gente precisa saber qual é o valor dele. Entendeu? Você tem Entendi. essa tabela por aí? A tabela do seno, cosseno, tangente? Isso, dos ângulos notáveis, exatamente. Tenho. Então qual que é a tangente de 60? Tangente de 60? É, É raiz de 3. exatamente. Então, a gente vai ficar aqui com raiz de 3 igual a A sobre 8. Eu quero saber o valor do A. Então, como sempre na matemática, seja aqui, seja na física, seja nas matemáticas do ensino fundamental, para encontrar o valor da letra, a gente precisa isolar a letra. E o A não está sozinho, ele está dividido pelo 8. Então, como o 8 está dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando, beleza? Beleza. Show de bola. Então vai ficar A igual a 8 vezes raiz de 3. Provavelmente você não pode usar calculadora na prova. Não pode.
Não pode, então você teria que deixar essa resposta assim, 8 vezes raiz de 3 metros. Ou você decoraria que raiz de 3, né? Raiz de 3, vamos escrever assim, sabendo que raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então você pode dizer que o A é 8 vezes 1,7. E aí, sabe fazer essa multiplicação? 8 vezes 1,7? De cabeça não, mas Passa aí no papel. no papel sim. Show. Então faz aí, quando fizer, e fala a resposta, beleza? Dá 13,6. Então a altura da árvore é 13,6 metros, ok? Ok. Então é o que nós temos aqui. Eu vou colocar umas questões que envolvem esse negócio aí, que isso sim é assunto de ensino médio, né? Seno, cosseno, tangente. Esse negócio estava falando de semelhança de triângulos. Não é bem de ensino médio, não, sabe? Hum, entendi. Então, o problema é esse. Eu vou pegar umas questões disso para que você faça, tá? Pelo que eu percebi, você anda meio sem prática. Porque eu vou falar um pouco da matéria também, mas não tem muito o que falar, entendeu? Tu vai ter que desenhar o triângulo e perceber o ângulo que tá faltando. Sim, Melhor, o lado que tá faltando. Daí você vai ter que saber qual função você tem que utilizar. Beleza? beleza. Então tá bom. Deixa eu pegar meu livro aqui. Deixa eu passar um colírio, cara. Um segundo.
Ok, desculpa. Agora, deixa eu colocar aqui trigonometria, então. Aqui. Tendo coceira e tangente. O professor com certeza vai colocar isso no exame, cara. Então, olha só, vamos entender o que que é isso. Vamos entender. Se você desenhar triângulos, como está sendo desenhado aqui nessa figura, perceba que esses triângulos eles são semelhantes, né? Porque eles têm a mesma proporção, certo? Olha só. Você só está estendendo aqui desse triângulo menor para esse do meio, para esse maior, só está estendendo ele, né? Então ele continua sendo uma proporção do primeiro triângulo, né? O maior continua sendo só uma amplitude, uma ampliação do menor. E daí, quando esses caras eles fizeram isso a primeira vez na história da humanidade, antes de Cristo, eles perceberam que se pegasse esse valor aqui, o cateto oposto do ângulo alfa, por exemplo, ou o adjacente do beta, dá no mesmo, né? Pegasse esse cara aqui, o AC, e dividisse pelo BC, dava sempre o mesmo valor. Se pegasse o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, dava o mesmo valor. Se pegasse o cateto oposto aqui que eu estou passando o mouse, dividisse pela hipotenusa do maior, dava o mesmo valor que deu no pequeno e que deu no médio. Então, eles perceberam que esse valor que dava dessa divisão não dependia do tamanho do triângulo, mas sim do ângulo aqui. Porque esse ângulo alfa é o mesmo para todo mundo, seja para o triângulo pequeno, seja para o triângulo grande. Então, esse valor dessa divisão, a divisão do cateto oposto pela hipotenusa, está, está relacionada diretamente com o ângulo. Então, é por isso que eles criaram então a função seno, né? Seno do ângulo, para dizer que o seno ele é essa medida do cateto oposto ao ângulo que a gente está avaliando, né? Dividido pela hipotenusa, ok? Então, aqui tem duas coisas para você copiar já. Isso, essa definição de seno aqui, só copia até aqui, tá? Não precisa copiar esse resto. Até aqui. E cosseno também, tá bom? Só o seno e só o cosseno aqui. Quando terminar de copiar, me fala. Terminei. Tá bom. Bem, e daí agora você faça da tangente a mesma coisa, tá? Então isso aí você tem que saber de cor, tá bom?
Acabei. Ok. Então, vamos dar uma olhadinha. Existem algumas regras que vão ser importantes nas resoluções desse tipo de problema. Tipo essa aqui. Seno do alfa, mais cosseno do alfa. Tudo isso ao quadrado, né? Igual a 1. Então, essa é a relação mais importante da trigonometria. A gente chama ela de identidade fundamental da trigonometria, de tão importante que ela é. Então, copia essa parte que está em rosa aí para eu te mostrar a segunda. Copiei. Tá. Ou seja, ele está te dizendo uma coisa muito forte. Que se por acaso você tiver o valor do seno, você consegue encontrar o valor do cosseno. Porque eles estão relacionados da mesma forma, entendeu? Sim. Então tá bom. Ah, muito bem. O que ele está provando, o motivo disso, a gente pode ignorar. Uma outra relação importante que tem é o seno do alfa igual ao cosseno de alfa. Seno do alfa igual ao cosseno de 90 graus menos alfa. Ou seja, nota aí, existe uma relação direta entre o seno e o cosseno em relação aos seus argumentos. Então, dá uma lida aí, uma copiada aí, por favor. Sim, já copiei. Tá bom. É, então, vou pegar aqui. Ah, agora essa última aqui. Da mesma forma que a gente consegue encontrar a tangente como o cateto oposto dividido. Isso, como cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, foi o que eu te mostrei naquela continha aquela hora, a gente Sim. consegue fazer desse jeito aqui também, ok? Que é, veja só, você pegar o valor do seno e dividir pelo valor do cosseno, ok? Ok. Então, lá, copie isso. Já copiei. Ótimo. Então, tá bom. Aqui tem alguns exemplos, eu gosto bastante desse problema aqui, ó. Sabendo que alfa é o ângulo agudo de um triângulo retângulo ABC, de que o cosseno de 90 menos alfa, você copiou algo semelhante a isso agora há pouco, certo? Sim. Igual a 1/3, calcule o valor de tangente de alfa. A gente quer a tangente de alfa, mas ele não falou nada sobre o alfa. A única coisa aqui que ele falou, mais ou menos, é que o cosseno do 90 menos o alfa é 1/3. Então, será que a gente consegue achar a tangente de alfa? Consegue. Primeiro, vamos notar aquilo que você copiou, que o cosseno de 90 menos alfa é igual ao seno do alfa, certo? Certo. Então, pronto. Se você tem o seno do alfa, você consegue encontrar todos os outros. Consegue encontrar o cosseno e, por consequência, consegue encontrar a tangente. Daí, vamos lá. Relação fundamental. O que a gente tem aqui? Para que ele vai usar isso, né? A gente já sabe o seno. Ele vai usar isso aqui para encontrar o cosseno. Ele substituiu o valor do seno aqui e agora ele vai isolar o cosseno, tá vendo? Ó? Deixou o cosseno sozinho, passando 1/3 para o outro lado. Fez a continha aqui e resolveu aqui, achou o valor do cosseno. Ó. 2 raiz de 2 sobre 3. Beleza? Beleza. Então, se você tem o seno, cara, você consegue achar o cosseno. E vice-versa. Simplesmente utilizando a relação fundamental. E agora que você tem o cosseno e você tem o seno, para achar a tangente, que é o que o problema pede, só fazer a divisão dos dois. Tem que saber um básico de divisão de fração aqui. Corta, corta, chegou nessa resposta. Raiz de 2 sobre 4. Ok? Então, tá aí. Tudo bem? Você poderia repetir? Não entendi o que que eu preciso repetir, cara. Mais o final mesmo. Então dá uma copiada aí, então. Ó, 1/3 dividido pela 2 raiz de 2 sobre 3. Divisão de frações.
Quando você tem frações se dividindo, a gente já aprendeu lá no quarto ano, quinto ano, que tem que pegar a fração de baixo e multiplicar invertida, certo? Tá certo, vendo aqui? certo. Isso. Aí ele simplificou, ele cortou o 3 aqui. E ficou desse jeito, 1/2 raiz de 2. E aqui ele racionalizou. Racionalizar é fazer a raiz sair da parte de baixo, multiplicando ela em cima e embaixo. Também é uma coisa que a gente fazia lá no fundamental, né? Não é de ensino médio isso aqui. Daí ficou desse jeito, ele achou o valor da tangente, raiz de 2/4. Então o que você tem que entender é que se você tiver o valor de uma das coisas, você consegue encontrar todas as outras, entendeu? Todas. Se você tem o valor do seno, você consegue achar o cosseno da tangente. E vice-versa também. Beleza? Beleza. Tá bom, então agora eu vou fazer uma aqui, que ele quer que a gente encontre quem é o seno, cosseno e a tangente do ângulo que está em evidência aí. Então, por exemplo, aqui. Como é que a gente faz para encontrar seno, cosseno e tangente? Me diga. Para encontrar seno, cosseno, tangente, Aham. para encontrar o seno, tem que saber a medida do cateto oposto Exato. dividido pela hipotenusa. Exato. O Exatamente. cosseno é a medida do cateto adjacente dividido pela hipotenusa também. E a Oh, tangente é dividir a medida do cateto oposto pela medida do cateto adjacente. show. Show de bola, man. Bem, então quem seria o cateto opostinho aqui nesse triangulinho? Lembrando que o ângulo em questão é o gama, ok? Quem que está oposto ao gama? Quem está do outro lado do gama? Um Exato. E a hipotenusa desse triângulo é quem? é como? Repete aí, por favor. Hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? A hipotenusa É, é o raiz de 5? exatamente. Sempre o maior lado. Muito bem. Então agora eu vou querer que você encontre quem é o cosseno e a tangente desse mesmo triângulo, tá bom? Passa aí e me manda fotinho, tá bom? Uhum. O cosseno é 2 dividido por raiz de 5 Exato. e a tangente é meio, né? Isso. Tá top, hein? Começou a aula sem saber o que era Lé com CRE e agora já tá conseguindo fazer as coisas, velho. Isso aí, gostei. Deixa eu pegar a próxima aqui, tu vai fazer o mesmo. Só fecha o olho um pouco aí.
Deixa eu apagar essa resposta aqui. Tá bom? Tá bom. Então, faz tudo e me manda num papel como se tu estivesse fazendo pra prova, hein? Saber o seno, cosseno, tangente desse daí? Exatamente, exatamente. Daí escreve como se tu estivesse fazendo pra uma prova pra eu ver se tu vai escrever bonitinho na prova. Manda foto, claro. Lá pelo Zap mesmo. Acabei aqui, já vou mandar foto pra você. Sem pressa, man. Acabei de mandar. Ah, o cara é monstro. Gostei de ver. Bem, agora eu vou pedir um negócio um pouco diferente. Fecha o olho aí de novo. Deixa eu colocar aqui. Bem, eu não quero falar nada, porque na prova o professor também não fala nada quando a prova chega. Dá uma lida nesse exercício e vê se, baseado nas coisas que a gente já conversou hoje, você consegue fazer, tá?
Tudo bem por aí, man? Conseguindo fazer? Sim, tô conseguindo, assim. Tem que saber o valor de x e de y, né? E dá para descobrir a partir do resultado ali do seno e do cosseno. Exato. Já o seno, Note que você sempre tem que identificar quem é quem no rolê, né? Ó, esse aqui é um ângulo sim, de 90 graus. Então significa que esse cara é a hipotenusa. sim, Maravilha, exatamente. maravilha. Então vai lá, sem pressa. É, o seno, por exemplo, para descobrir o valor de x ou de y, a partir do seno, por exemplo, teria que pegar ali o 0,64 e dividir por 8 para A partir saber? do seno. Não, dividir não. Bem, veja que o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? Sim, então, sim. Muito bem. Então, quem é o Já cateto que oposto aqui do ângulo de 40 graus? o x? O oposto está do outro lado. Por isso o nome oposto. Ah, tá. Perdão, confundi y. Exato. Então significa que você vai usar o seno para encontrar o y, entendeu? Certo. Calma aí, mas já que o seno é a medida do cateto oposto dividida pela hipotenusa, então eu teria que multiplicar o 0,64 por 8 para saber qual o valor ali que vai dar? Multiplicar, não sei. Eu acho que dividir, né? Ó, vamos lá. Seno de 40 graus é igual ao cateto oposto, que é y, dividido pela hipotenusa, que é 8. Daí o 8 vai para o outro lado multiplicando, é verdade. Então o y vai ficar 8 vezes o seno de 40. Ele estava de um lado dividindo, foi para o outro multiplicando, certo? E o Certo. seno de 40 é 0,64. Então, sim, é para fazer a multiplicação mesmo, beleza? Beleza. Então, agora, encontre o y fazendo essa continha e depois o x. Beleza.
O seno vai dar 5,12, né? Você está falando do Y, você está falando do Ah, X? perdão, confundi. O Y. Isso. Agora eu vou ver aqui o X. E o X vai dar 6,16, né? Exatamente. Muito bem, muito bem. Pegou o jeito aí, tio. Bem, acho que não dá tempo para nós começarmos mais nenhuma, mas pelo menos deu para você rever essa matéria aí, que é uma das mais importantes que tem nesse negócio aí, certo? Certo. Beleza. Então tá, cara. Quando que vai ser tua prova, você sabe? Infelizmente amanhã. Mas eu. Caraca, vocês querem assim que eu faça milagre. Tua mãe chegou com a matéria do ano todo. É Eu que tenho pra uma falar a verdade, audinha. aquela lá é a matéria só do trimestre. Deve ser essas escolas que faz muita revisão, né? Tenso. É, na semana. Tem professor que duas, 3 semanas antes da matéria de prova, antes de chegar às provas, na verdade, né? Se eles já acabaram a matéria, eles começam a passar revisão já. Pois é, pode crer. Bem, é a correria aí do vestibular, né? Então tá, velho. Pô, boa sorte aí na prova. Eu acho que você pegou bem essa matéria. Muito Se a gente obrigado. tivesse tido mais tempo, né, pra fazer, tenho certeza que isso seria ainda melhor, beleza? Beleza. Tô de bola então, meu velho. Precisando só chamar. Abraço, valeu. Valeu.